temos um canal onde todos os outros programas do Cá Entre Nós estão lá no YouTube. Pastora Mônica Paz. Se inscrevam lá e curtam. Vocês sabem que isso é importante para que a gente possa conseguir ter no YouTube também outras possibilidades de divulgação e de transmissão, certo? Eu queria chamar agora o Rodrigo Braz, por favor, apresente-se. Está por aí? Está ali o Rodrigo. O pastor vai liberar teu microfone. Espera aí um pouquinho. Acho que já deu agora. Isso? Maravilha. Boa noite, igreja. Coisa boa estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio poder estar esse momento com essa igreja linda, né? O pastor me convidou para ministrar a palavra de oferta hoje e me veio à memória a live do pastor Joãozinho, onde ele falava de igrejas, né, que tinham discípulos e os pastores que eram uma igreja de rodoviária, assim, onde os discípulos vinham, as pessoas vinham, escutavam uma boa palavra e depois iam embora, né? E a minha alegria naquele momento foi de perceber que nós temos uma igreja linda, uma igreja fiel, onde a gente vive na plenitude o congregar, né? O princípio da palavra congregar, vamos dizer assim, literalmente, onde as famílias adoram estar juntas, as famílias frequentam a nossa igreja juntas, ficam esperando para estarem juntos, né? Todo mundo adora fazer um churrasco junto, falar a palavra junto, fazer as coisas da igreja juntos, né? Tempos preciosos que a gente tem tido, né? Agora, por último, a gente vinha tendo um tempo onde a gente estava fazendo um treinamento de evangelização, maravilhoso treinamento, né? Mas, apesar da gente estar todo esse tempo parado, né? Eu vejo que está chegando ao fim, né? Tá chegando ao fim. Eu acho que em breve a gente vai estar reunido. Amém? E com essa alegria no coração, né? E com essa dedicação que nós temos diante do reino, né? A gente segue os princípios, a gente também não pode parar de seguir os princípios de ofertar na casa do Senhor. Mas por que eu oferto na casa do Senhor? Né? É para sustentar a obra de Deus? Não, a obra de Deus sustenta, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? Mas isso é em benefício nosso. Vamos dizer assim, é um princípio que nós devolvemos aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida e nós só estamos devolvendo aquilo que é princípio. Amém? É óbvio que muitas coisas, vamos dizer assim, que a gente precisa, vamos dizer assim, honrar, né? Nós temos um prédio, nós temos uma estrutura física, né? Mas a igreja, olha só como a importância da igreja em unidade. A estrutura física está lá, mas a igreja está aqui em unidade. A igreja não parou. Então, não é a estrutura física que nos faz se mover como igreja, mas nós precisamos sim honrar a tudo aquilo que nós temos de compromisso como igreja. Amém? E eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, que está lá em 2 Coríntios 7, 8, que diz 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Se o Júnior puder colocar lá os dados da igreja, eu já vou agradecendo, Júnior, porque a gente
o pessoal que quiser já ir anotando, né? Já para poder se organizar nesse sentido, já coloca aí, Junião. Tá bom, querido? Então, olha só. Deixa que eu leio, não precisa colocar na tela, tá bom? Ó, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Gente, Jesus se fez pobre em nosso lugar para que a gente fosse rico. Vamos começar a olhar as coisas com olhos espirituais. Vamos aguçar a nossa fé. Não vamos olhar para as circunstâncias, mas sim que se nós olharmos para as circunstâncias à nossa volta, as coisas, nós vamos nos assustar, mas sim olhar com olhos espirituais, que o Senhor está nos guardando o tempo todo. O pastor vem pregando palavras maravilhosas. Se alguém tem acompanhado as lives da pastora também, palavras assim que nos edificam e que nos fortificam nesse tempo, né, onde as autoridades estão meio atrapalhadas, mas nós não olhamos para isso, nós não olhamos para as coisas do mundo. Nosso olhar é para o céu, nosso olhar é para as coisas de Deus, nosso olhar é para as coisas espirituais. E aí, lá no 9, no 6, diz assim, e digo isto, ó, continua lá, 2 Coríntios 9, 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Gente, eu tenho alegria no meu coração, alegria cada vez que eu tenho que dizimar, porque eu sei que eu estou devolvendo aquilo que Deus já fez na minha vida. Amém? Em abundância. E eu quero que vocês experimentem isso, aqueles que não fazem, mas eu tenho certeza que a nossa igreja é uma igreja de unidade. Eu tenho certeza que é uma igreja fiel, que cumpre princípios. Amém? E que todos serão abençoados. Amém? Eu queria convidar vocês para orar nesse momento. Eu não sei se, pastor, vai me ajudando aí, se faltou alguma informação, alguma coisa, já vai me ajudando. Está tudo certo? Amém. E eu queria convidar aqueles, e coloca agora, em espírito, amém? Aquela necessidade que tu tem no teu coração, aquilo que hoje é dificuldade, e coloca teu olhar espiritual sobre essa dificuldade, sobre aquilo que hoje vem trazendo aflição e angústia no teu coração. Amém? E que a alegria, e peça para que Deus te dê alegria no teu coração de poder ofertar, dizimar e primiciar na casa de Deus, na casa do Senhor, porque Deus honra a gente. Deus honra em abundância. Essa semana nós tivemos uma célula, né? E onde houve testemunhos maravilhosos, gente. Testemunhos, e eu acho que não está acontecendo isso só na minha célula. Isso está acontecendo em toda a igreja. Eu creio nisso, sabe? Testemunhos, eu trouxe o testemunho do Rodrigo Rocha, foi trazido o testemunho do Magnus, né? O Irame trouxe um testemunho essa semana também. Então, são muitos testemunhos. Felipe Machado. Meu Deus do céu, gente. É muita gente, sabe? Então, enquanto o mundo está chorando, nós estamos vivendo a abundância de Deus. Mas, para isso, nós temos que ser fiéis a Ele. Nós temos que honrar e seguir princípios e valores da palavra. Amém? Se o princípio é dizimar, vamos dizimar. Se o princípio é primiciar, vamos primiciar. Vamos ofertar. Amém? Lá em Malaquias 3, Deus diz que faça a prova de mim. Então, faça a prova dele. Amém? Mas siga o princípio. Amém, gente? Vamos orar? Amo demais vocês. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que os tempos são difíceis para o mundo, mas não para nós, Pai. E somos separados para Ti, Senhor. Separados do Teu reino, Pai.
Oh, Deus, que nesse tempo, Pai, nós possamos enxergar com os nossos olhos espirituais, Pai, e que nós possamos, Pai, sim, seguir princípios e valores, Pai, que a tua obra seja honrada aqui nessa terra, Pai, mas para que nós estejamos devolvendo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Pai, pela alegria que é servir ao teu reino. Obrigado, Senhor, por essa igreja de unidade, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua presença é plena em nossas casas, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que vocês estão aí. Nós estamos mais uma vez aqui nessa noite, reunidos para estar, primeiramente, adorando ao Senhor e prestando o nosso culto a Ele e também entregando o nosso melhor ao Senhor. Gente, essa palavra de ofertas, ela é muito importante porque, apesar da igreja não estar funcionando, os princípios continuam funcionando nas nossas vidas. A igreja, eu digo, o templo não está funcionando, a igreja, prédio não está funcionando, mas nós somos a igreja e nós estamos funcionando. E os princípios de Deus continuam funcionando para aqueles que observam os seus princípios, né? Então, eu sou grato a Deus pela fidelidade de todos que têm estado aqui e têm também sustentado essa chamada, esse ministério com as suas ofertas. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela fidelidade de cada um que tem se colocado na tua brecha, que tem estado em fidelidade nesse tempo tão desafiador. Espírito Santo, nos dá sabedoria nesse tempo, nos dá a tua provisão nesse tempo, nos dá a tua graça nesse tempo e nos ajuda, Senhor, para que realmente nós consigamos, Senhor, a entregar o nosso melhor para Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amados, vamos à palavra, então. Quem tem Bíblia aí pode abrir a sua Bíblia. E ontem nós tivemos mais uma edição do Descende online. Eu não consegui ver todo, eu estava bem cansado ontem. Depois de praticamente 40 dias ininterruptas de trabalho, ontem eu dei uma parada. Mas uma coisa que tem sido falado muito é: Brasil, chegou a nossa vez. Chegou o nosso tempo, né? Chegou o nosso tempo. E que tempo é esse, né? Eu estava meditando hoje um pouco sobre isso e eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Quero trazer algumas reflexões e te abençoar em nome de Jesus com essa palavra hoje aqui sobre o nosso tempo. Eu sou grato a Deus que a palavra do último culto online, ela impactou muitas pessoas. Eu tive um retorno durante a semana inteira, muitas pessoas me deram retorno, pastor. Aquela palavra mexeu comigo, aquela palavra me abençoou muito. E eu espero que hoje, da mesma maneira, você também seja muito abençoado com essa palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus se renova a cada dia em nossas vidas. E eu espero, então, eu estou com um pouquinho de pigarra, mas em nome de Jesus eu vou conseguir falar. Vamos lá, espero que você seja muito abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Então, abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Lucas, capítulo 19, versículo 41. E a palavra de Deus diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Com quem Jesus estava falando aqui?
ele estava falando sobre Jerusalém. E a palavra de Deus diz que ele estava chegando, e aí ele vendo o estado que a cidade se encontrava, ele vendo o quanto a cidade estava em pecado, o quanto a cidade estava afastada dos caminhos do Senhor, Jesus chora. E ele diz, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas agora está oculto aos teus olhos, Jerusalém. E aí Jesus libera uma palavra aqui de juízo, aonde os inimigos cercarão por trincheiras e por todos os lados e te apertarão o cerco, arrasarão os teus filhos e dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. E nós sabemos que depois, no ano 70, depois de Cristo, então, ali teve a invasão dos romanos e o templo foi destruído, né? Por quê? Porque tudo isso aconteceu com Jerusalém, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus aqui, ele estava olhando lá na frente, ele não estava olhando só o tempo presente, mas ele estava olhando também a consequência daquilo que viria por causa do pecado. E eles não reconheceram, eles não compreenderam o tempo da visitação, eles não compreenderam o tempo que o próprio Messias estava ali com eles, visitando, e juntamente deles, eles não reconheceram nem o Messias, não reconheceram o tempo. Então eu quero trazer algumas reflexões em cima desse texto, porque aqui nos mostra claramente o quanto nós precisamos reconhecer o tempo da visitação. O quanto nós precisamos reconhecer o tempo em que estamos vivendo. A Bíblia diz sobre os filhos de Issacar que os filhos dessa tribo, eles reconheciam o tempo e o modo, eles estavam antenados no que estava acontecendo. E hoje nós temos que reconhecer o tempo e o modo de todas as coisas, estar antenado, porque se nós não entendermos o tempo que estamos vivendo, nós podemos chegar a alguns lugares que nós não queríamos, mas nós precisamos sim compreender esse tempo dessa visitação. O primeiro aspecto, então, o primeiro ponto que me chama a atenção é que Jesus chorou pela cidade. Jesus, ele chorou. Então, quem acha que Jesus não tem emoções, sentimentos, está muito equivocado, né? Ele não é uma máquina de ferro, não. Nós sabemos que ele sim nos ama e ele se importa conosco. E a Bíblia diz um aspecto tão interessante, aonde João, ele traz a seguinte nomenclatura para exemplificar isso, né? Que Jesus vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 1. Vai ser mais fácil ler primeiro. 1 João, capítulo 2, versículo 1. E o texto de 1 João diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui mostra, e depois eu quero formar um mapa disso na tua mente para que você compreenda essa mensagem, tá? Aqui Jesus mostra claramente que existe um advogado junto ao Pai, que é o próprio Messias, o próprio Jesus Cristo, o justo, que está lá advogando em nosso favor. Por quê? Porque esse advogado, ele mesmo pagou um preço pelas nossas vidas. Então, ele está lá advogando em nosso favor. Então, imagina só uma cena assim. De um lado, e aí eu lembro do livro de Jó, aonde Satanás, ele vinha de rodear a terra e ele se apresentou diante de Deus, diante do Pai, e ele começou a trazer argumentações, ele começou a trazer argumentos contra a vida de Jó. E ali então Deus, de alguma forma, permitiu que Satanás provasse Jó. Mas hoje nós temos um advogado. Se existe um advogado, ou seja, alguém que está ali nos representando diante do Pai,
para nos defender, é sinal que existe também um acusador. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o acusador das nossas almas. Então imagina no céu, Deus, o Todo-Poderoso, no seu grande trono, e à sua destra, o Filho. E de repente chega então Satanás e o diabo e traz o argumento. Olha, lá na terra o Alexandre, olha lá na terra a Mônica, olha lá na terra o fulano, o cicrano, o beltrano, olha lá o que eles estão fazendo. E nós sabemos que tudo que o inimigo precisa para nos peneirar é encontrar legalidade em nossas vidas. Mas, quando nós nos arrependemos e temos a cobertura do sangue sobre nós, nós temos um advogado que está diante do Pai nos defendendo. Então, da mesma maneira que Jesus chorou e se importou com a cidade de Jerusalém, que é a menina dos olhos de Deus, Deus também se importa com a igreja, com o Israel espiritual, que também somos menina dos olhos de Deus, também somos, no Velho Testamento, esposa de Deus e agora no Novo, noiva de Cristo. Nós também somos essas pessoas que estamos sendo defendidas diante do Pai, mesmo com os nossos pecados, mesmo quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, ou seja, Jesus Cristo, aquele que é justo. Glória a Deus por essa verdade. Nós não estamos sozinhos. Agora, no ponto 2, o que me chama a atenção nesse texto também é que a cidade estava numa cegueira espiritual. Ele diz, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, ou seja, aquilo que vocês deveriam fazer de certo, aquilo que traria paz nos seus muros, no seu território. E a Bíblia recomenda que nós devamos orar pela paz em Jerusalém, paz nos muros de Jerusalém. Mas aqui, Jesus fala claramente, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Ou seja, havia ali, naquele momento, por causa do pecado, uma cegueira espiritual em Jerusalém. E eles estavam cegos, não estavam compreendendo o tempo da visitação, não estavam compreendendo aquele momento e estavam cegos. E o que acontecia? Isso trouxe legalidade diante de Deus para que o diabo entrasse e promovesse a destruição que foi profetizada, inclusive, ou denunciada por Cristo naquele momento. Né? Nós vemos que, então, aqui claramente, temos um advogado junto ao Pai hoje, né? E quando Jerusalém foi destruída, também já havia, Jesus já estava no céu, já estava ali advogando em nosso favor, mas, todavia, entretanto, nós vemos que não houve arrependimento. E quando não há arrependimento, a legalidade que há contra nós por causa do pecado, essa acaba prevalecendo em juízo. E aí eu entro, então, no terceiro ponto, que é o cerco dos inimigos, que o texto fala. Então, pois sobre ti virão os dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados, te apertarão o cerco e arrasarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Aqui vem, então, uma consequência do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Mas antes disso ele diz, olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, quando ele encontra legalidade em nossas vidas, ele está encontrando algo em que quando Satanás leva acusação contra nós, nós ficamos desassistidos, porque não houve ainda arrependimento. Por isso que eu digo que o crente ele peca por descuido, não intencionalmente. Se nós pecarmos intencionalmente, não nos arrependermos,
ou seja, ou até mesmo por descuido, e não nos arrependermos, isso acaba criando uma voz de legalidade contra nós. E eu quero te dizer algo, Deus é um justo juiz e ele fará justiça. Deus não toma culpado por inocente. A partir do momento que eu me arrependo e entro debaixo da cobertura do sangue do Messias, eu sou justificado mediante a fé. Mas se eu não entro nessa condição, eu tenho uma acusação sendo sustentada contra mim em juízo. E Deus é justo. Se ele diz que o salário do pecado é a morte, a palavra dele não muda. Então, quando nós nos arrependemos, nós saímos dessa condição e entramos num alinhamento espiritual com o sacrifício de Jesus na cruz. Que palavra tremenda é essa! Glória a Deus! 4. A destruição, fala sobre destruição. O juízo sempre vem em decorrência da falta de arrependimento. Por isso a palavra era: arrependei-vos já. Arrependei-vos. Arrependei-vos já. Essa é a palavra. E essa palavra é para que nós estejamos debaixo da graça. Agora, tem gente que tem uma interpretação equivocada bíblica da graça, da questão da graça, sendo assim, ó, Jesus já morreu, não tem mais pecado. Então você pode fazer o que quiser, pode pecar, pode sair atropelando aí a palavra de Deus, os princípios bíblicos, não vai dar nada. Jesus já morreu, já perdoou. Sim, ele já nos perdoou de tudo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado se nós estivermos debaixo da cobertura desse sangue. E a porta de entrada é arrependimento. Então, Jesus nunca abriu mão do arrependimento. Você precisa se arrepender. E o arrependimento, ele é uma decisão de mudança. Não é remorso. Eu não devia ter feito isso. Não. O arrependimento é uma decisão de mudança. Gente, queridos, essa é uma das premissas mais básicas do Evangelho. Arrependimento. Para você entrar na graça, te arrepende. Ele pagou um preço pela tua vida, sim, mas muitos estão destituídos da graça, da glória de Deus, porque ainda não se arrependeram. Arrependa-se hoje. Tome uma decisão de mudança e entre nos benefícios do reino, em nome de Jesus. Bom, mas tudo isso foi para chegar, então, no ponto 5 aqui, que é o tempo da visitação. Será que nós estamos compreendendo o tempo da visitação? Ou nós não estamos compreendendo esse tempo? Como a própria Jerusalém, na época, não compreendeu o tempo da visitação. Será que nós estamos compreendendo esse tempo? Será que nós estamos entendendo os sinais? Será que nós estamos entendendo Israel, que é o relógio de Deus? Será que nós estamos entendendo os sinais do tempo, dos tempos, como diz lá em Mateus 24? Será que nós estamos compreendendo o que está sendo proporcionado para este tempo que Deus está falando na Terra, diante dessa pandemia, diante de todos os desastres que nós estamos vendo na economia, na política? Será que nós estamos vendo o que Deus está falando para as nações da Terra? Será que nós estamos compreendendo isso? Porque, sim, hoje nós estamos tendo um tempo de visitação. E o que é esse tempo de visitação? Esse tempo de visitação é exatamente o tempo da oportunidade. E Jerusalém não compreendeu o tempo da oportunidade. Jerusalém não compreendeu. Assim como talvez muitas pessoas hoje não estejam compreendendo esse tempo de oportunidade que nós temos ainda, de entrar em alinhamento com o reino, de ter Jesus em nossas vidas, de ter uma mudança de vida, de ter ajustes no âmbito familiar, profissional, financeiro.
Ou muitas vezes nós podemos estar distraídos com tudo que está acontecendo e não compreendendo o tempo da visitação, achando que nós podemos levar a nossa vida de qualquer jeito e que isso não acarretará em desdobramentos, em consequências desastrosas. E aí eu quero falar um pouco do tempo de Deus, que é o ponto 6, que é o tempo da oportunidade, é o tempo kairos. Quando o texto fala ali, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essa palavra oportunidade, no grego, para quem não sabe, a Bíblia foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento foi escrito em grego. Amém? E alguns trechos da Bíblia também foram escritos em aramaico. Então, quando fala aqui de kairos, do grego, que é oportunidade da visitação, está falando então desse tempo de Deus. Há uma diferença do tempo de Deus para o tempo do homem. Eu vou falar desses dois tempos, dessas duas palavras, tá? Que representam o tempo de Deus e o tempo do homem. Então, quem tiver com a Bíblia, por favor, abra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, e a palavra diz assim. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E a palavra diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, ou seja, no tempo kairos, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, o que Paulo está falando aos coríntios? Ele está dizendo, olha, vocês precisam reconhecer e não o tempo da oportunidade e não receber em vão a graça de Deus. Como assim receber em vão? Recebendo, mas não valorizando, ou seja, não tendo cuidado em manter a santidade e começando a viver uma vida de pecado, uma vida desenfreada, não se preocupando em guardar os princípios e mandamentos do Senhor. Gente, a Bíblia ela tem um tema central, que é Jesus Cristo. E o tema central de Jesus Cristo é o reino de Deus. Mas a Bíblia também, ela é um livro de princípios, de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia, ela é um livro de conduta. E eu tenho falado já em algumas lives que quando Deus falou para Josué, olha Josué, você vai ser o homem que vai conquistar a terra da promessa, vai transicionar um povo do deserto para o milagre da terra da promessa. Qual o conselho que ele dá? Olha, Josué, ser forte e corajoso. Medita na Bíblia de dia e de noite para fazer tudo quanto está escrito lá. Medita, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um livro de princípios, ela é o código de conduta para as nossas vidas. Então, quando nós decidimos não dar atenção a esse código de conduta, quando nós decidimos a não prestar atenção e levar uma vida desenfreada no pecado, nós estamos recebendo em vão a graça de Deus. É como se nós estivéssemos crucificando a Cristo novamente. Por isso que santidade é uma decisão. E esse é o tempo da oportunidade para você viver uma vida santa,
aproveitar o tempo em que o Espírito Santo está na tua vida, aproveitar o tempo que o Espírito não foi retirado da terra, aproveitar o tempo que Jesus ainda não arrebatou a sua igreja e viver de maneira santa e esperando que Jesus venha para lhe buscar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa escatologia. O que é escatologia? É a esperança. Essa é a nossa esperança. É que o Messias venha arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens e os anjos tocarão o chofar. E quando soar o chofar ou a trombeta, como algumas versões, a igreja será arrebatada. Essa é a nossa escatologia, essa é a nossa esperança. Então, hoje nós estamos vivendo o tempo da oportunidade, não sabemos mais quanto tempo nos resta. Quem acompanhou a live sexta-feira, o Azaf mesmo disse, olha, Jesus está voltando. E eu quero reafirmar isso, Jesus está voltando. Esse é o tempo da visitação, meu irmão, acerta a tua vida. Acerta a tua vida. Eu sei que você quer prosperar, eu sei que você quer ganhar dinheiro, mas o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Faça isso sem perder a sua alma. Prospere, sim, tenha êxito nos teus propósitos, tenha êxito nos teus negócios, mas de maneira alguma perca a sua alma, misturando-se com o mundo, misturando-se com o pecado e perdendo o tempo da oportunidade, perdendo o tempo da visitação. Porque esse é o tempo do homem. Agora, o tempo de Deus é o tempo que nós aproveitamos a oportunidade da graça sobre nós e vivemos essa graça na plenitude, vivemos essa graça plenamente em nossas vidas, e isso é ter uma vida abundante. E eu não estou dizendo aqui de maneira alguma que tudo isso é muito fácil. Eu não estou aqui dizendo de maneira alguma que isso tudo... Me perdoe. Deixa eu tomar uma água. Eu não estou dizendo que aqui de maneira alguma que tudo isso é muito fácil, que tudo isso é muito simples. Não. Nós temos que meditar dia e noite para andar alinhado com essa palavra. Nós precisamos meditar dia e noite para fazer o que é certo. Nós precisamos lutar contra a carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos lançar o nosso corpo à morte todo dia para que não sejamos vencidos. Assim como Paulo disse que não adianta eu pregar uma palavra, eu pregar uma mensagem, depois ser condenado pela própria mensagem que preguei. Então nós não podemos receber em vão essa graça. E esse é o tempo da oportunidade para nós alinharmos a nossa vida. Porque se a nossa vida estiver alinhada com Cristo, ainda que venhamos a pecar por descuido, nós temos um advogado junto ao Pai que está lá intercedendo pelas nossas vidas. Oh, glória! Que tremenda essa palavra, que tremendo esse tempo, em nome de Jesus. E no ponto 7, eu quero falar agora do tempo, eu falei do tempo kairos no ponto 6, do ponto 7, tempo cronos ou cronós, como alguns traduzem também, kairos e cronós, ou alguns falam cronos, mas eu acredito que a pronúncia correta seja cronós, que é o tempo do homem. Em Eclesiastes, Salomão, ele diz no capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar. E no versículo 9, ele diz assim, olha só, e essa palavra talvez seja para ti hoje, para você ter uma conclusão sobre isso, como alguns dizem, cair a ficha sobre isso, para que você tenha uma compreensão sobre isso. Porque talvez você esteja vivendo o tempo cronos da tua vida, ou cronós, e totalmente dissociado do tempo kairos, que é o tempo da visitação. Então, no Eclesiastes 3, versículo 9, Salomão fala o seguinte, que proveito tem o trabalhador
naquilo com que se afadiga. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Então, quando nós trabalhamos dentro de uma expectativa somente do tempo do homem, nós trabalhamos numa perspectiva de fadiga. Ficamos fadigados. Agora, quando nós temos uma perspectiva no tempo de Deus, no Kairos, compreendendo o tempo da visitação, nós temos uma expectativa de renovo sobre nós. Então, Salomão diz assim, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. E aí ele discorre o texto aqui numa narrativa que nos mostra que tudo é formoso no seu tempo, mas o homem, muitas vezes, na intenção de só trabalhar e querer produzir coisas na terra, coisas que são da terra, esse trabalhador ele pode estar perdendo tempo, porque aquilo que é terreno não é eterno. Mas Deus colocou a eternidade no coração do homem, e tudo aquilo que Deus faz é eterno, e nada se lhe pode acrescentar, e nada se pode tirar. E isto faz Deus para que os homens temam, os homens o temam diante dele. Amém, queridos? Então, compreender o tempo da visitação não é abandonar o tempo do homem. Sim, nós temos um tempo de homem aqui, e a Bíblia fala no Salmo 90 que ensina-me a contar os meus dias, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, nós precisamos contar os nossos dias. E a Bíblia diz que a vida do homem na terra é 70 anos, podendo chegar a 80, o que passar disso é enfado e canseira. Deixa eu te dizer, há um tempo para nós nessa terra que é finito e ele vai terminar, mas o que Deus fez é eterno. E ele colocou essa eternidade dentro de ti. O tempo de Deus, o tempo da visitação, o tempo do Senhor, o tempo Kairos, esse é eterno e ele está dentro de nós. Ele nos colocou num plano natural, mas ele coloca a eternidade no coração do homem, porque ele quer que nós estejamos conectados a ele que é eterno. E dentro dessa perspectiva de eternidade, ele está nos dando um tempo de oportunidade, que é o tempo da visitação, que é o tempo que ele nos concede para que nós estejamos consertando as nossas vidas, para que o advogado que está junto dele esteja intercedendo por nós, nos justificando mediante a nossa fé, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu vou para o último ponto, eu teria mais um ponto aqui, mas eu vou pulá-lo, porque acho que Deus está nos conduzindo para uma outra direção. Então eu vou para o último ponto aqui, falando sobre salvação. Mas não somente no prisma da eternidade. Sim, temos que acertar o nosso passo aqui na terra agora, para não perdermos o tempo da visitação, sim. Para que possamos, dentro da nossa escatologia, subir com a igreja que Cristo virá buscar, sim. Mas deixa eu te falar sobre salvação. Não salvação somente a eternidade, porque a salvação já começa no dia que você recebe Jesus na nossa vida. Ele colocou a eternidade dentro de nós
e nós já vivemos agora num plano de eternidade. O nosso espírito é eterno. Mesmo que nós, se algum porventura se perder, o espírito também é eterno. Ele irá para a perdição eterna, mas nós queremos que nós iremos para a vida eterna. Amém, amados? Quem está recebendo essa palavra aí no seu coração? Deixa eu ver se o chat está funcionando hoje aqui, ó. O chat... Ó, tem alguém falando. Amém. Glória a Deus. Amém. E alguém recebendo aqui. Glória a Deus. Ó, deixa o chat funcionando aí. Tá? Eu vou ficar olhando para ele também aqui. Vou botar aqui mais próximo para que eu possa observar o chat. Glória a Deus. Que beleza essa tecnologia hoje de a gente poder estar fazendo isso. Nós estamos engatinhando ainda, estamos aprendendo. Mas glória a Deus, Deus vai nos dar a sua graça e o Senhor vai nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem gente recebendo aí, Kleber, Martins, Arthur recebendo, Rafael, C. Fernandes, não sei quem é, não identifiquei. Diego, Letícia e Laurinha para todos, amém, glória a Deus. O Eduardo Volpato recebendo, glória a Deus. Gente, que delícia nós podemos estar juntos como igreja nesse domingo, que delícia. Bom, vou para o último ponto aqui, tá? Falando ainda sobre salvação, e eu queria ler 2 textos para terminar. Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 25 e 26. Amém. Renan recebendo, glória a Deus. A Sheila recebendo. C. Fernandes é Edu Fernandes. Legal, Edu. É que eu tenho que aprender a decifrar tudo que vocês escrevem. Vamos lá, então. Isaías 43, 25. Eu mesmo. Quando a Bíblia ela quer intensificar, como em algumas traduções diz assim, pedir, dar-se-vos-á. Quando ela repete, é para chamar atenção, para que você compreenda que é uma verdade eterna, como se fosse uma cláusula pétrea, né? Ou seja, com uma cláusula que tivesse a consistência de uma pedra. Então, essa é uma figura de linguagem que a Bíblia usa, tá? Muitas vezes. Então, ele fala, eu mesmo sou, novamente ele está se referindo a si mesmo. Por 3 vezes ele se refere a si mesmo. Eu mesmo, eu mesmo e sou. Sou quem? Sou eu. O que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não lembro. Olha só que texto profundo. E aqui o profeta Isaías está, através do Espírito de Deus, liberando essa palavra, dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Olha que tremendo. Então Deus, desde o Antigo Testamento e depois através do seu Filho, Ele é que apaga as nossas transgressões e pecados. Mas isso não significa que você tem o direito de ficar pecando. Glória a Deus. Amém, diz Ana Paula. Vamos lá. Agora a continuação. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então aqui já é um prenúncio da figura do advogado. Amém? É um prenúncio da figura do advogado. Eu entendo esse texto aqui como uma das referências ao próprio Messias. Isaías, ele é um
um livro muito messiânico, ele tem muitos textos que apontam para o Messias. Então ele diz, eu mesmo, sou eu que apago as suas transgressões, e quem morreu por nós? Jesus. Por amor de mim, dos teus pecados não lembro. Agora o que ele diz, ó, desperta-me a memória, entremos junto em juízo. Esse texto é extremamente perigoso. Você vai despertar a memória, mas e se você tiver culpa no cartório? Você entra junto em juízo, apresenta as tuas razões, e se você for culpado? O desejo do justo juiz é te absolver. O desejo do advogado é te justificar, te defender. Mas e se você for culpado? Por isso, nós precisamos nos arrepender e estar alinhados com Cristo, debaixo da cobertura do seu sangue. Deus, ele é justo. Eu estava me lembrando, essa semana, nós vimos mais uma situação muito polêmica no nosso país. O nosso ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele pede demissão do cargo e ele faz algumas ilações, algumas acusações que muito severas contra o presidente da República. E aí a gente fica perguntando, aí depois o presidente faz seu pronunciamento, ele faz uma espécie de autodefesa, mas aí, sempre numa situação dessas, se pergunta, tá, mas quem está certo, quem está errado? Havia uma intenção de um lado ou de outro, havia uma intenção do ministro que saiu de ferir, de levantar uma lebre mentirosa, ou realmente o presidente cometeu aqueles delitos, né, ou aqueles crimes, como é falado, né? Como se sabe se quem está falando a verdade? E aí, no mesmo instante, então, na mesma noite, no mesmo dia, que foi sexta-feira, naquela noite daquele dia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele faz um pedido de abertura de inquérito para apurar a verdade, né? Apurar a verdade. Então, ele pede assim, para ver se houve algum crime de responsabilidade da parte do presidente, né? E se houve também, do outro lado, uma espécie de denunciação caluniosa por falta de provas. Então, o ônus da prova é quem denuncia, né? Então, se por acaso o ex-ministro ele fornecer provas consistentes, então, e que imputem crime ao presidente, o presidente vai responder por isso. Mas se o acusador, no caso, que é o ex-ministro, ele não tiver provas consistentes e o juiz entender que ele não tem provas, que foi uma atitude leviana, então ele também será processado por denunciação caluniosa. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? É que o acusador, ele precisa apresentar provas. O acusador, ele tem o ônus da prova, ou seja, ele é responsável pelas provas que ele entrega para o juiz. E aí, trazendo isso para o nosso plano agora aqui, para Isaías 43, trazendo isso, a pastora está dizendo por essa e outros, a busca pela santidade deve ser alvo sempre. Agora, imagina, se os tribunais aqui da Terra, a gente sabe que muitas vezes são tendenciosos e aparelhados, mas os tribunais da Terra, eles vão decidir quem é o culpado, se é o acusador ou se é o acusado, de quem está com a razão, quem está com a verdade. Baseado nas provas, esses que são homens que não são justos. Quanto mais o nosso Deus, que é justo, o justo juiz. Agora, preste atenção.
o ônus da prova é do acusador, o arqui-inimigo de Deus, o diabo, que é aquele que nos acusa dia e noite ante Deus. Então, a Bíblia diz que o diabo, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o diabo está ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Então, o que ele está fazendo? Ele está vasculhando a tua vida e a minha vida. Ele está vasculhando. A função do diabo é vasculhar. Ele está como um leão ao derredor, vasculhando para ver se ele encontra alguma prova para nos acusar. E quando ele encontra legalidade, algum pecado em nossas vidas, quando ele encontra alguma prova, ele corre lá. Tá vendo lá? Ele entra no tribunal. Tá vendo lá? O fulano de tal, olha, tá aqui a prova, olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está aprontando lá. E aí Jesus vai olhar. Mas aquela pessoa, eu morri por ela, mas deixa eu verificar. Ele está arrependido? Ele está com a cobertura do sangue na sua vida? Não, ele está sem arrependimento, ele está lá pecando deliberadamente, ele endureceu o coração, os olhos deles estão cegos, como Jerusalém estava cego. E aí Jesus fala assim, infelizmente, esse filho perdeu o tempo da visitação. O que vem? Vem juízo, vem destruição, porque Deus é justo. Gente, Deus é justo. E o justo juiz, mesmo que ele nos ame, ele é capaz de lançar alguém na perdição eterna. Por ele ser justo. Então, por ele ser justo, ele não vai tomar o culpado por inocente, mas ele nos deu um escape. E esse é o nosso tempo de visitação. Nós podemos escapar da morte eterna. Nós podemos escapar da perdição eterna. Esse é o tempo da visitação. Então, queridos, não precisa chorar, só precisa você se arrepender e entrar debaixo da cobertura desse sangue, se arrepender, pedir perdão, se precisar de cura, não consegue vencer o pecado, vai confessar para o líder, vai confessar para o pastor, para alguém, mas viva, ande em arrependimento, ande no Espírito e não deixe o inimigo sustentar argumentos diante do justo juiz contra ti, meu irmão. Agora ele mesmo te dá a dica, ó, desperta a minha memória. Entremos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então Deus está querendo nos justificar, mas apresenta as tuas razões. Apresenta as tuas justificativas, traz a memória. E aí esse texto, dentro desse contexto de despertar a memória, entrar em juízo, é também um texto maravilhoso para quando nós temos as promessas de Deus. Quando nós temos algo a ser conquistado no Senhor. E você pega, Senhor, por exemplo, você é um dizimista fiel. Você cumpre o princípio. E aí você percebe que o inimigo está se levantando contra ti, você entra diante de Deus. Senhor, a tua palavra diz que tu abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. A palavra diz também que tu amarraria o devorador. E aí Deus tem razão, deixa eu ver, tá em fidelidade? Ok, o devorador é amarrado, as tuas finanças são restauradas e o Senhor te honra, as janelas do céu te escancaram. Agora, quando você entra diante de Deus e você está em pecado, você não cumpre princípio, o diabo diz assim para Deus, mas esse aqui é ladrão. E aí Deus não pode te justificar nesse aspecto. Então, nós precisamos manter a santidade. Estou usando o exemplo do dízimo, foi o que veio à cabeça agora, rapidamente. Eu poderia usar qualquer outro exemplo, qualquer outro exemplo de princípio. Deus quer te justificar, mas esteja alinhado. E quando você for orar e clamar pelas promessas do Senhor, apresenta as suas justificativas. Você está sendo peneirado pelo diabo? Olha para as promessas e entra em juízo. Senhor, olha, a tua palavra diz
nesse princípio, aqui está a minha vida, eu tenho procurado colocar diante de Deus a minha vida, aqui está o princípio. E naquele instante o Senhor vai te justificar e vai julgar a tua causa. Sabe por quê? Porque tem um advogado lá te esperando. A defesa é gratuita, meu irmão, não precisa nem pagar honorário. Você chega diante dele, o único horário que ele te pede é arrependimento. Decida ser santo em nome de Jesus. E o último versículo que eu quero ler com vocês nessa noite está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. E diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu vou ler de novo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Talvez alguns estão dizendo, não, mas isso aí é do Velho Testamento, de Isaías. Não, agora está no Novo aqui. Ao trono da graça, porque a graça, o tempo da graça está sendo estabelecido sobre as nossas vidas. Esse é o tempo Kairos de Deus para nós hoje, é o tempo da graça, aonde esse tempo ainda não foi finalizado. Esse é o tempo da visitação, esse é o tempo da graça sobre nós. E ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça. Ainda há um trono de graça nos aguardando, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só, novamente eu falo aqui, você está passando por uma necessidade, precisa do socorro de Deus, você está passando a qualquer necessidade, lembra o Senhor das promessas e chega diante dele, olha, Senhor, eu tenho sido fiel nessa questão, eu tenho sido fiel à minha esposa, eu tenho sido fiel a ti, eu tenho sido fiel. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pela promessa que a tua bênção viria sobre a nossa casa, sobre a família. Por exemplo, aquele que primicia, a Bíblia diz em Ezequiel 44:30 que a bênção vem sobre a família, vem sobre a casa daquele que honra a Deus. Senhor, eu me achego diante do trono da graça e quero te lembrar, Senhor, de o quanto eu tenho procurado observar o teu princípio e te honrar. Agora que a tua bênção venha sobre a minha família, venha sobre a minha casa, muda o relatório, Senhor, em nome de Jesus. Ele está te recomendando. Achega-te confiadamente, porque o trono da graça está disponibilizado para socorro em qualquer situação, para socorro em qualquer situação. E eu te pergunto nessa hora, qual é a situação que você está vivendo? O Senhor tem um socorro para a tua vida. Qual é a situação que você está enfrentando? O Senhor tem socorro para a tua vida. O Senhor tem socorro para a tua casa. O Senhor tem socorro para o teu casamento, para as tuas finanças. O Senhor tem socorro para a tua vida emocional. Ele é quem te guarda, Ele é quem te socorre. Feche os teus olhos nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Nós nos achegamos agora confiadamente, Senhor, junto a teu trono de graça. E te pedimos, Pai, dispensa a tua graça sobre nós, Senhor. Libera a tua graça, nós acharemos graça nesse trono, Pai, nesse teu trono. Libera sobre nós uma palavra de socorro, tu que és o nosso advogado. Senhor, se porventura temos pecado consciente ou inconscientemente, Senhor, nos arrependemos agora, Senhor, te pedimos perdão e te pedimos, Senhor, as áreas que são frágeis em nossas vidas. Libera o teu socorro nessa hora, Pai. Libera o teu socorro nessa hora, em nome de Jesus. Libera a tua provisão sobre nós. Socorre-nos, Pai. Socorre-nos, Senhor, para que nós possamos ter o teu melhor em nossas vidas. Oh, Senhor, nós clamamos a ti, meu Deus, meu Pai. Nós clamamos a ti, Senhor, pelo socorro. Nós clamamos a ti, Senhor, libera sobre nós o teu socorro em nome de Jesus. O nome de Jesus, libera sobre nós o teu socorro, Senhor.
libera sobre nós, Pai. Ô, Senhor, derrama sobre nós a tua provisão, Pai. Senhor, onde este irmão, esta irmã está sentado aí ouvindo, ou pelo YouTube, ou pelo Zoom, Senhor, independente do momento que estiver ouvindo, Senhor, entra nessa casa agora. Entra nesse coração, Senhor. Se precisa haver algum tipo de conserto, Pai, arrependimento, Senhor. Ô, Senhor, em nome de Jesus, nós removemos o argumento do inimigo nessa vida, na mente, toda a fortaleza. Ô, Senhor, todo o pensamento, Senhor, que é obstruído por sofias, nós nos removemos em nome de Jesus e liberamos no mundo espiritual, Pai, a atuação do Espírito Santo para que entre no lar, para que entre dentro das casas, Senhor, e faça o que tem que ser feito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja libertação, que haja compreensão do tempo da visitação, Pai, que nós possamos compreender este tempo de visitação que o Senhor está nos dando, Pai, que nós possamos compreender, Pai, o tempo Kairos, Pai, o tempo de oportunidade, o tempo de Deus, que não venhamos a ficar, Pai, distraídos, Pai, com tanto trabalho, mas esquecendo que o Senhor dá enquanto dorme, que o Senhor é que nos abençoa, é que o Senhor é que nos socorre, Ele é que libera sobre nós toda graça, todo socorro em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por cada um que está aqui nos ouvindo nesta hora. Muito obrigado, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, fica com cada um agora. Fica com cada um, Senhor, que cada um possa continuar debaixo dessa bênção e dessa graça, meditando, sendo impactado por essa palavra, recebendo, Senhor, aquilo que foi liberado hoje no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Queridos, amanhã nós seguiremos firmes com as nossas lives de segunda a sexta, 19 horas. Amanhã teremos um tempo abençoado. Eu te convido a estar conosco amanhã, 19 horas, pelo Instagram, @awpaz. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa noite e desejar que o Senhor venha a liberar cada vez mais sobre a tua vida, mais amor, mais unção, mais provisão. Essa palavra de hoje é um recurso para a tua vida. Se você está passando por alguma necessidade, se você está precisando de alguma forma ser socorrido pelo Senhor, essa palavra aqui, ela é um recurso para a tua vida, para que você possa entrar no mundo espiritual e alcançar resultados que talvez você não tenha alcançado ainda. Essa palavra, ela é um recurso espiritual para você entrar no mundo espiritual e mudar a sorte do teu território. Eu te convido a meditar nessas palavras que tenho falado aqui. Te convido a meditar e compreender o tempo da visitação, o tempo da oportunidade que Deus está nos dando para este tempo. Está sendo muito bom, estou dando uma passadinha aqui, olhando para cada um de vocês. Está muito bom ver o rostinho de vocês, ou carinha de vocês, mas o rostinho de vocês está muito bom de ver. Muito obrigado aí. É uma alegria a gente estar junto aqui nesse momento, viu? Até essa hora aqui. Não temam, não fiquem apavorados com o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está enfrentando uma guerra política, uma guerra econômica. O Brasil está enfrentando uma crise, uma atrás da outra. Mas eu quero te dizer, nós estamos em Cristo, não se apavore. Amém? Quando a igreja começa a orar, e eu creio que a igreja está orando, coisas começam a acontecer. A figueira é balançada. A figueira é balançada e aquilo que é podre vai cair. Então, não interessa o que vai acontecer. Que o melhor de Deus aconteça. Que aquilo que vem do Senhor aconteça. Sabe por quê? Porque é o Senhor que estabelece reis, não é o Senhor que remove reis. Eu sei que a igreja está orando pela nossa nação. Nós estamos orando para que haja uma libertação dessa pandemia, mas para que haja também lisura do nosso governo, das instituições brasileiras. Então vamos continuar crendo que Deus vai botar a mão e aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é do Senhor vai cair mesmo.
Aquilo que não é do Senhor vai cair, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas a porta que Deus fecha, essa ninguém abre. Então, fique em paz no seu coração, não se turbe o vosso coração, mas tenha bom ânimo e aguarda no Senhor. Vamos continuar orando pelo nosso presidente, vamos continuar orando pelas instituições brasileiras, vamos continuar orando para que o Senhor nos livre dessa pandemia. Já tem ruídos de alguns tratamentos que estão tendo bons resultados. Eu creio que Deus vai nos dar em breve, em bem pouco tempo, Deus vai nos dar o livramento disso e esse negócio vai terminar em nome de Jesus e a nossa vida vai voltar. Não, talvez não como era antes, mas vai voltar a uma normalidade. Nós teremos o direito de nos ver, teremos o direito de andar para lá e para cá, teremos o direito de nos abraçar novamente em nome de Jesus. Eu creio nisso. Por isso eu quero desejar uma semana abençoada que começou hoje. Amanhã já é o segundo dia da semana. Hoje nós já estamos em alta performance, em alta velocidade, porque o Shabat é sábado, é o descanso, mas o resto da semana é dia de produção. Então vamos lá, vamos produzir em nome de Jesus. E essa semana vai ser uma semana de muitos resultados. Eu creio nisso. Não deixe o que acontece lá fora estragar o que está acontecendo aí dentro da tua vida. Não deixe aspectos externos estragar aquilo que está acontecendo dentro do teu coração, em nome de Jesus. Deixa eu ler algumas coisinhas aqui. Glória a Deus, amém. Falamos amém. Glórias a ti, Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Jeremias, a Gilmara colocou muito bem. Esse texto é poderoso. Amém, amém. Glória a Deus. Recebo no nome de Jesus. Está dizendo aqui o Diego, a Letícia. André Martins. Luiz André Martins, amamos essa igreja maravilhosa. Palavra abençoada. Glória a Deus. Rosângela, que saudade. Irmãos amados. Vai ser top a volta do Preto, diz o Renan. Vai ser top mesmo. Em breve. Muitas vasilhas cheias. Ó, tem gente ainda falando de vasilha, hein? Olha aí, quem aqui já encontrou vasilhas novas na semana? Já correu atrás, hein? Coloca ali. Rosângela, pastor, mesmo em meio à crise, lá fora, Deus tem me provido. Deus é fiel e bom. Glória a Deus. Amém. Kátia, obrigada, pastor. Boa semana a vocês e toda a igreja. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos. Que essa semana nós podemos ter uma alavancagem nos nossos projetos. Que nessa semana nós possamos entrar no próximo nível. Que nessa semana você possa se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na tua vida e aquilo que você vai fazer consigo mesmo. Por isso, entra diante do justo juiz, entra lá diante do trono de graça, entra lá e alcança as coisas que você precisa buscar nessa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo e as consolações do Espírito Santo sejam todos vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus. Não esqueçam de curtir o canal do YouTube, não esqueçam de clicar lá entrar no Telegram. Hoje eu não botei devocional, hoje eu me dei uma folga, tá? Mas amanhã eu boto, tá? De repente eu boto 2 até para compensar hoje, tá bom? Mas entra no Telegram lá, tô botando conteúdo diariamente. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz. Tchau, tchau.